fazer aquele negócio que você sabe o que você vai falar. Não tem mistério. Não. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em alguns instantes nós iniciaremos a nossa live com mais um momento de louvor e adoração ao nosso Deus e a ministração da palavra do Senhor. Então você já se prepara para esse momento de edificação, para esse momento de fortalecimento, para esse momento em que o Senhor fala conosco, esse momento também no qual nós nos expressamos diante do Senhor através dos cânticos de louvor e adoração ao seu nome. Então que você já se prepare para esse momento de graça. Divulgue também para os seus amigos e familiares que mais uma vez aqui estamos para recebermos da palavra do Senhor, uma palavra para nossa edificação, para o nosso fortalecimento, uma palavra que nos faz crer que toda essa turbulência vai passar, que toda essa crise vai acabar e que tudo voltará à sua normalidade. Então, que esta seja uma noite na qual, mais uma vez, o Senhor continue falando aos nossos corações. Sei que você tem sido alimentado pela palavra do Senhor no seu momento devocional. Sei que vocês fazem os seus momentos de oração, de louvor, de busca de conhecimento na palavra do Senhor. E durante todo esse período eu tenho a plena convicção de que Deus tem falado ao coração daqueles que têm buscado ouvir. Nós desde já agradecemos aqui algumas pessoas que estão online, que já aparecem aqui, que estão acompanhando essa transmissão, a irmã Lúcia, o irmão Erimilson lá da Igreja de Cristo de Irauçuba, a irmã Zanita, o irmão Kleber da Igreja de Cristo também da cidade de Irauçuba, Ceará. Algumas pessoas já estão online e mandando alguns comentários. O irmão Erimilson, a paz do Senhor Jesus, pastor, a paz do Senhor, meu querido. Deus abençoe sua vida, a vida da Daniela, a vida das crianças, toda a família. Deus abençoe. Irmão Clóvis também já aparece aqui. Irmão Clóvis, muito obrigado por estar sempre acompanhando a nossa transmissão. Deus abençoe sua vida de uma maneira toda especial. A irmã Girlene, graça e paz, pastor Francildo, graça e paz, minha irmã, Deus abençoe sua vida, a vida de pastor Francisco, Jairinho, toda a família, a irmã Carla também já está online aqui participando da nossa transmissão, a irmã Laura, a irmã Neuza. Então, vamos lá para mais uma transmissão, fazendo uso dessa rede social para propagarmos o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Paloma também já está online e com certeza aí com toda a família reunida para esse momento em que nós somos edificados e fortalecidos pelo poder da palavra de Deus. O irmão Kleber fala: Deus abençoe sua vida, pastor Francildo. Deus abençoe sua vida também, Kleber, sua esposa, seu filhinho. Deus abençoe a todos que estão sempre acompanhando essas transmissões que a gente vem fazendo aos domingos, sempre nesse horário. O irmão Braine, da Igreja de Cristo em Vila Velha, ali em Fortaleza, graça e paz, boa noite, pastor Francildo, Deus te abençoe. Amém, meu irmão, Deus abençoe vocês também, a irmã Iracema, ao filhinho de vocês, Deus abençoe de uma maneira toda especial aos irmãos aí da Igreja de Cristo em Vila Velha, Fortaleza. O irmão Antônio Gonçalves, nosso secretário de missões aqui da região sudeste, Deus abençoe sua vida, servo de Deus. Ele que escreve aqui: graça e paz, meu pastor, graça e paz, meu irmão, Deus abençoe, e que o Senhor siga, falando aos corações daqueles que têm buscado ouvir Deus falar, daqueles que têm buscado os conselhos de Deus na sua palavra, buscando no Senhor o crescimento, buscando no Senhor o fortalecimento necessário
para a gente seguir em frente, né? Paloma pedindo aqui para mandar um beijo para o Pablo, meu amigo Pablo, que está aí acompanhando também. Pablo, Deus abençoe a sua vida. Um beijo, um abraço para você, meu amigo Pablo. Então, faça isso, divulgue para os seus amigos e parentes que em alguns instantes nós teremos aqui o louvor, nós teremos a ministração da palavra. Pastor Aderson, Deus abençoe, meu querido, está aí acompanhando a nossa transmissão, irmão Aderson e a irmã Zélia. Deus abençoe a vida desse casal de uma maneira toda especial. Lembrando que hoje nós iremos fazer uso do capítulo 5 e o capítulo 6 do livro de Esdras. Então, se você consegue acompanhar o momento da ministração da palavra, fazendo uso da Bíblia, nós iremos hoje fazer uso de alguns versículos do capítulo 5 e do capítulo 6 do livro de Esdras. Irmã Wanda, ali na igreja, ali da cidade de Aratuba. Irmã Wanda, Deus lhe abençoe, minha querida. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, minha irmã. Deus abençoe sua vida, irmã Wanda, a vida de seu esposo e seus filhos, de toda a família, toda a família. Forte abraço, irmã Wanda. Deus abençoe a todos. Então, nós iremos fazer uso de alguns versículos do capítulo 5 e do capítulo 6 do livro de Esdras, e você que pode acompanhar no momento da ministração da palavra com a Bíblia, já deixa a sua Bíblia aberta no livro de Esdras, capítulo 5 e o capítulo de número 6. Também iremos recorrer aos livros do profeta Ageu e do profeta Zacarias. A gente vai fazer a leitura desses dois livros também, para a gente entender melhor o capítulo 5 e o capítulo 6 do livro de Esdras. Irmã Eliane Queiroz, da Igreja de Cristo em Fazenda Nova, no Rio Grande do Norte. Irmã Eliane, Deus abençoe sua vida. Lembro de vocês, de uma viagem que fizemos ao Rio Grande do Norte, e fomos muito bem acolhidos. Irmão Johnny, presbítero José Mário, de saudosa lembrança, e eu estivemos aí com vocês em novembro de 2015, foi isso. Paloma comenta aqui o filme Policarpo de Esmirna, gostou e compartilhou. Deus abençoe, que bom que gostaram do vídeo. O Walter, esposo da irmã Wanda, está mandando aqui um abraço. Outro abraço para você, Walter. Deus abençoe sua vida, meu querido. Então, que bom saber que gostaram do filme. Retrata o que a igreja primitiva viveu, teve que suportar pelo Evangelho de Cristo Jesus. A irmã Lourdes Rodrigues, a paz do Senhor, pastor. Eu sou da Igreja Assembleia de Deus Vinde, aqui em Fortaleza, Ceará. Irmã Lourdes, Deus abençoe sua vida, minha irmã. Deus abençoe. Muito obrigado por estar acompanhando essa transmissão. A irmã Helena, também ali da cidade de Irauçuba, Ceará. O irmão Evanildo Moraes, Deus abençoe, querido, sua vida. O irmão Brene também comenta aqui que gostou muito do filme. Que bom, que bom. Deus abençoe a vida de todos. Então, vamos para o nosso momento de louvor. As irmãs estarão ministrando 2 cânticos de louvor e adoração a Deus, e logo em seguida nós estaremos de volta com a ministração da palavra do Senhor. Irmão Evanildo Moraes diz um forte abraço. Outro abraço para você também, meu querido. Deus abençoe sua vida, e bom saber que você está aí acompanhando a nossa transmissão. A todos um forte abraço, que o Senhor dos Exércitos abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos então com as irmãs ministrar 2 cânticos, e logo em seguida teremos a ministração da palavra do Senhor. Irmã Girlene, pastor, manda meu abraço para meus queridos cunhados em Fazenda Nova. Então tá aí a irmã Girlene mandando um abraço aí para os cunhados ali na Fazenda Nova, Rio Grande do Norte. Deus abençoe. Vamos lá, louvor e adoração ao nosso Deus. Queremos cumprimentar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos louvar o Senhor nesta noite com 2 louvores
e o Senhor vai se fazer presente em nossas vidas, amém? Porque nós cantamos aqui, mas já sentimos a presença do Senhor aqui. E sinta você aí, o Senhor está com você, amém? Em nome de Jesus. Eu sei, foi tua mão, aquela porta fechada. Eu sei, foi o teu não, aquela noite que eu passei chorando. De manhã eu acordei cantando. Tudo isso eu sei, que me estás cuidando. Se for necessário, atrasa o horário, muda o relógio, confio em ti. Se for pra doer, eu consigo entender que tudo tem um propósito. Só posso agradecer pelo sim e pelo não, por minha vida, pelo pão. Tendo pouco, tendo muito, por tua provisão. Tudo é teu, eu te agradeço, Deus. Mas se acontecer, eu só quero teu querer. Se o céu se fechar, eu vou te adorar. Se hoje o céu se rasgar, eu não paro de adorar. Se Deus quiser levar, eu vou glorificar. Se Deus quiser trazer, eu só quero o teu querer. Se for necessário,
Pode pôr o outro. Aleluia, pastor. Pode ser, né? Sem ter condição de te escolher, cego pelos meus pecados, ouvi tua voz, dizendo eu vim te buscar e te salvar. Então percebi que eu já era teu, bem antes de existir, o Senhor me escolheu. Valeu a pena perder a minha vida, pelo teu amor te encontrei. Em minha alma estão as tuas digitais. Cada dia que se passa eu te amo muito mais. Sua graça perfumou meu coração, Senhor. Onde o pecado abundou, hoje ela superabundou. Sem ter condição de te escolher, cego pelos meus pecados, ouvi tua voz, dizendo eu vim te buscar e te salvar. Então percebi que eu já era seu,
Jesus. Amém, graças a Deus. 2 excelentes cânticos que falam muito ao nosso coração. O primeiro fala da necessidade que temos de aceitar a vontade do Senhor. Por mais difícil e doloroso que às vezes parece ser, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Irmão Davi Lima, paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, meu irmão, Deus abençoe sua vida. A irmã Emília também está aqui acompanhando a nossa transmissão. O Brainy é muito forte, está todo mundo ligadinho aqui, meu pastor. Amém. Deus abençoe aos irmãos da Igreja de Cristo em Vila Velha, Fortaleza, Ceará. Meus queridos, nós iremos agora buscar um pouco da palavra do Senhor nesse momento. Antes, deixa eu dar aqui um aviso para os irmãos aqui da Igreja de Cristo em Vila Missionária. Durante a semana eu estarei levando a ceia para os irmãos na residência de cada servo, de cada família, e vou confirmando e fazendo uma programação durante a semana, tá bom? Alguns irmãos já confirmaram, outros eu estou aguardando a confirmação, alguns são mais cautelosos no que diz respeito a visitações, e é até de se entender e compreender, né, respeitar caso o irmão não queira nesse momento receber algum tipo de visita por causa da pandemia. Tudo bem, mas ao longo da semana eu estarei indo na casa dos irmãos levando a Santa Ceia. Hoje nós estaríamos, se estivéssemos na nossa programação normal, hoje nós estaríamos aqui celebrando a Ceia do Senhor. No entanto, por causa desse momento que nós estamos vivendo, com as nossas programações suspensas, a ceia então será feita de uma outra forma. Eu estarei indo na casa dos irmãos para fazer o momento da celebração da ceia do Senhor. A irmã Ângela também está acompanhando essa nossa transmissão. Deus abençoe a vida da irmã Ângela. Portanto, meus queridos, como eu falei logo no início dessa nossa transmissão, nós iremos fazer uso de alguns versículos dos capítulos 5 e 6 do livro de Esdras, e também estaremos fazendo uso de alguns versículos do livro dos profetas Ageu e Zacarias, e dando assim continuidade às reflexões que a gente vem fazendo nesses nossos momentos de transmissão no livro de Esdras. Esdras capítulo de número 5, eu quero começar lendo os 2 primeiros versículos, e a gente vai buscando compreender e reforçando cada observação que será feita nas demais referências do capítulo 5 e 6 e os livros do profeta Ageu e Zacarias. Esdras capítulo 5, versos 1 e 2 diz assim: E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém. Em nome do Deus de Israel lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Amém. Só esses 2 versículos nesse momento, e na medida que a gente for se aprofundando na meditação da palavra, a gente vai fazer uso de outros versículos do capítulo 5 e 6,
e fazendo uso também do livro do profeta Ageu e do profeta Zacarias. Quando eu estive esses dias estudando esses capítulos, bem como os livros de Ageu e Zacarias, foi possível fazer um paralelo ao que nós estamos vivendo. Foi possível fazer uma comparação da realidade que eles estavam enfrentando naquela época para o que nós estamos enfrentando hoje. A diferença é que eles estavam com um projeto de reconstrução da cidade, de reconstrução do templo, e sofreram por causa da perseguição. Nós estamos limitados por conta da pandemia, mas é possível a gente fazer um paralelo para a gente entender que, da mesma forma como Deus agiu para socorrer, para conduzir o seu povo naquela situação, esse mesmo Deus também Ele irá nos socorrer e nos conduzir nesse momento delicado que nós estamos enfrentando. Como nós vimos no domingo passado, o templo, a construção do templo, a reconstrução do templo foi interditada. Os inimigos dos judeus que tiveram o seu pedido para ajudar rejeitado por Zorobabel, eles conseguiram parar a construção do templo de Jerusalém. Conseguiram. O rei Artaxerxes acatou as acusações que foram feitas, e o rei Artaxerxes determinou que a construção parasse. E a construção do templo ficou parada por 15 anos, durante 15 anos. E no segundo ano do reinado de Dario, o Senhor Deus levanta os profetas Ageu e Zacarias, e eles deram uma palavra para os judeus. É sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos. Os 15 anos em que a obra ficou parada, e que palavra foi essa que Deus deu aos profetas Ageu e Zacarias para que fosse transmitida ao povo. Por isso eu disse para os irmãos que é possível a gente fazer um paralelo. A reconstrução do templo ficou parada durante 15 anos. Nós, Igreja do Senhor, estamos com as nossas programações canceladas durante um período. A questão é: o que levou Deus levantar os profetas Ageu e Zacarias? Que palavra foi essa que Deus deu aos profetas para que eles pudessem compartilhar com o povo? Sabe por quê? A questão não foi o fato da reconstrução ter ficado parada durante 15 anos, mas o que o povo fez ao longo dos 15 anos. Essa é a questão. Da mesma forma, nós nos dias de hoje, a questão não é o fato de estarmos em casa. A questão, o ponto principal não é quantos dias ou quanto tempo vai durar essa quarentena, mas o que nós estamos fazendo. De que forma nós estamos direcionando a nossa vida espiritual? De que forma nós estamos direcionando a nossa fé? A nossa fé. Por quê? O verso de número 1 diz que
Ageu, o profeta, Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus. Mas que profecia foi essa? Que palavra foi essa? É bem verdade que todos nós desejamos ouvir Deus falar, queremos ouvir a voz de Deus, queremos viver um momento no qual a nossa alma seja alimentada pela palavra de Deus. E preste atenção que quando Deus levanta alguém para falar, a palavra é direcionada aos nossos corações com um propósito, com uma finalidade. Que palavra foi essa? Que profecia foi essa? O que estava acontecendo? E é nesse momento que eu quero, com os irmãos, consultar que palavra foi essa que Deus deu ao profeta Ageu e que palavra foi essa que Deus deu ao profeta Zacarias. Ouça com atenção, Ageu capítulo de número 1. No ano segundo do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeais muito e colheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário recebe salário num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Zacarias, capítulo de número 1, diz assim: no 8º mês do ano de Dario, do 2º ano do rei Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor tem estado em extremo desgostoso com vossos pais. Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor dos exércitos: tornai para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. O que é isso? Esdras capítulo 5 diz que Deus levantou os profetas Ageu e Zacarias, e eles profetizaram ao povo. Que profecia foi essa? Que palavra foi essa? Que palavra específica Deus tinha para o povo diante dos 15 anos que a obra da reconstrução do templo ficou parada? A palavra que Deus tinha para aquele povo e a palavra que Deus tem para nós durante esse período em que nós estamos enclausurados, com as nossas agendas canceladas, com as nossas programações canceladas. Veja que o que o profeta Ageu apresentou da parte de Deus para aquele povo e o que o profeta Zacarias apresentou da parte de Deus para aquele povo tem algo em comum. O que? É que eles precisavam aplicar o coração aos caminhos deles. Sabe o que é isso? É Deus advertindo, foi Deus advertindo: observem o que vocês têm feito, observem o que vocês estão fazendo. Por isso eu digo, a questão não foram os 15 anos que a obra ficou parada, não. A questão foi o que o povo fez, o que os judeus fizeram,
o que os judeus estavam fazendo durante os 15 anos. A questão não é quanto tempo vai essa quarentena, é o que nós estamos fazendo como igreja do Senhor Jesus. Eu disse alguns dias atrás, em uma outra transmissão, que o que me preocupa não é o tempo que ficaremos em casa, o que me preocupa não é o tempo que vai durar tudo isso, o que me preocupa é com que mentalidade sairemos das nossas casas e voltaremos aqui para a casa de Deus. Porque veja bem, primeiro, quando a gente começa a analisar a profecia de Ageu tem uma finalidade. Qual? Combater as especulações, porque diante do caos, diante da crise, diante da dificuldade, começam a surgir as especulações, o disse-me-disse, a axiologia. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, eu acho que Deus está falando isso, eu acho que Deus está fazendo aquilo. E como que a gente pode perceber que a princípio a profecia de Ageu, a palavra específica de Deus através de Ageu, tinha como objetivo combater essas especulações? Preste atenção no verso de número 2 do capítulo de número 1. E você que chegou agora, deixa eu esclarecer. Hoje nós estamos continuando Esdras e estamos em Esdras 5 e 6. Mas só é possível entender Esdras 5 e 6 se a gente lê o capítulo 1 de Ageu e o capítulo 1 de Zacarias, do livro do profeta Zacarias. Então vamos lá. Qual foi essa palavra da parte de Deus através desses profetas? Primeiro, analisando a profecia de Ageu, a palavra de Deus através daquele profeta tinha como objetivo fazer cair por terra as especulações. Como? Olhem para o verso de número 2. Olha o que o povo estava dizendo. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, olha o que Deus fala, começa a falar para o profeta. Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Como assim? Como assim ainda não era o tempo da casa de Deus ser edificada? Se 110 anos antes de Ciro nascer, por meio do ministério profético de Isaías, Deus anunciou que Ciro ordenaria o povo voltar a Jerusalém e reconstruir a casa de Deus. Se 110 anos antes de Ciro nascer, Deus através do profeta Isaías disse, eu vou usar Ciro e ele ordenará que os judeus regressem, voltem e reconstruam. E diante do que estava acontecendo ali naquele momento, a obra parada, a reconstrução travada, alguns judeus pensaram, quem sabe a obra parada seja um sinal de que ainda não é o tempo da casa ser reconstruída. Por isso eu digo aqui, a palavra de Deus através de Ageu, primeiro tinha como objetivo fazer cair por terra essa especulação. Quem sabe ainda não é o tempo dessa casa ser edificada, porque é exatamente isso que acontece em meio ao caos. Algumas pessoas se levantam para dizer, não, Deus me disse isso, Deus me falou aquilo, Deus me revelou. E não é por aí. Eles não deveriam pensar que não era o tempo, visto que assim, quando Ciro assumiu o reinado, a primeira determinação de Ciro foi que os judeus voltassem a Jerusalém e reconstruíssem a casa de Deus.
e reconstruíssem os muros de Jerusalém. E eu tenho certeza que, assim como eu, você que está agora acompanhando essa transmissão, já ouviu profecias para todos os gostos. Esses dias, um amigo meu disse que queria que eu ouvisse um áudio que ele recebeu. E quando eu comecei a ouvir o áudio de uma suposta revelação, de uma suposta profecia, o áudio dizia, dentre as muitas barbaridades, o áudio dizia: olha, tal dia, fechem as portas, porque Deus vai abrir as portas do inferno e soltar todos os demônios, e por isso tem que fechar as portas das casas, para os demônios não entrarem. Quando eu ouvi essa parte do áudio, eu desliguei e disse: não me interesso mais, não quero mais ouvir, porque isso é brincadeira. Isso é uma brincadeira. De onde que Deus ordenaria o povo fechar as portas das suas casas para os demônios não entrarem? De onde que uma porta fechada impede o inimigo acusador de nossas almas fazer alguma coisa? A palavra de Deus, ela vem para combater essas meninices. A palavra de Deus, ela serve para nossa edificação, para o nosso fortalecimento, É conhecendo a palavra de Deus que nós não seremos levados por todo o vento de doutrina. É conhecendo a palavra de Deus que jamais iremos acreditar em qualquer história que se conte por aí. Por isso, quando Deus levanta o profeta Ageu com essa palavra, foi exatamente para que esses que estavam dizendo: não, ainda não é o tempo dessa casa ser edificada. Como assim ainda não é o tempo? Se Deus levanta Ciro, se 110 anos antes de Ciro nascer, Deus usa o profeta Isaías para dizer que Ciro seria o responsável pelo regresso do povo a Jerusalém. Por isso, meus queridos, tomem cuidado com os compartilhamentos, com vídeos de supostas profecias ou com áudios de supostas profecias. A maior de todas as profecias nós já temos, é a palavra de Deus. Quer entender o que está acontecendo? Leia a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. E para a gente entender melhor que o que conta não é o tempo que ficaremos em casa, o que Deus levou em consideração não foram os 15 anos que a obra ficou parada, mas que o povo, quando a gente diz assim: ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. O que aquele povo estava fazendo durante os 15 anos? O que aquele povo fez durante os 15 anos em que a obra parou? O que nós estamos fazendo durante esses dias em que nós não podemos congregar? De que forma nós estamos fazendo uso desse meio de comunicação que nós temos, que é Facebook, Instagram, WhatsApp? De que forma nós estamos usando esses meios de comunicação? Estamos usando esses meios de comunicação para edificar vidas? Estamos usando esses meios de comunicação para dar a nossa parcela de contribuição, para acalmar as pessoas, levando a elas uma palavra de fé, de esperança, de renovo, de restauração? Estamos usando esses meios de comunicação para fazer a propagação do Evangelho de Cristo? Ou estamos fazendo uso desses meios de comunicação para seguir fazendo as confabulações malignas, perversas? Ou nós estamos fazendo uso desses meios de comunicação para disseminar
o mal, com conversas que não edificam, com conversas que não trazem benefício algum. De que forma você usa o seu WhatsApp? Para seguir fazendo as confabulações de derrubar, de maquinar o mal? Não, meus irmãos. Ainda hoje, eu estive conversando com um irmão e amigo em Cristo, e disse para ele qual é a leitura que eu faço de tudo isso. A leitura que eu faço de tudo que está acontecendo é que, diante da tecnologia que hoje temos, tão avançada, e hoje nós podemos alcançar milhões e milhões de pessoas através das redes sociais, Deus, através dessa situação, entregou o mundo nas mãos da igreja, para a igreja tratar o mundo, para a igreja interagir, levando o evangelho da cruz. Essa é a maior de todas as oportunidades que a igreja do Senhor tem de anunciar o evangelho claro, puro e simples do Senhor Jesus. No entanto, eu não posso generalizar, mas a grande maioria tem feito uso de forma inadequada desses meios de comunicação. Infelizmente, muitos, ao invés de fazerem uso desse meio de comunicação, que é o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, e aproveitar a oportunidade para propagar esse evangelho, estão tomando partido político, defendendo a esquerda, defendendo a direita. Não, meus irmãos, não é assim. Não é assim que Deus quer que a gente socorra esta sociedade, até porque esse posicionamento político não socorre e não ajuda a sociedade em absolutamente nada. Pelo contrário, escandaliza o evangelho de Cristo Jesus. Com relação às autoridades, a palavra diz que devemos interceder por elas, orar por elas. É isso. Os governantes vão seguir brigando, tanto a esquerda quanto a direita, do povo, uma massa de manobra. E cabe à igreja, diante desse cenário em que esquerda e direita fazem da população uma massa de manobra, cabe à igreja, diante desse cenário, socorrer a sociedade com a palavra, socorrer a sociedade, intercedendo a Deus por socorro, que socorra esta sociedade. Cabe à igreja procurar, além da propagação do evangelho, desenvolver um trabalho social, porque às vezes no meu celeiro tem, e o celeiro do vizinho, será que tem? Hoje eu tomei café, e será que o meu vizinho tomou café? A igreja tem várias formas de ser diferente e de fazer a diferença diante do caos no qual nós nos encontramos. Por isso, a questão é quando vai acabar, não é essa. Não é quando vai acabar. A questão é o que nós estamos fazendo enquanto nós estamos dentro de casa. É preciso a gente rever ideias e conceitos, e devemos aproveitar esse momento para isso, para voltarmos aqui para a casa de Deus como crentes maduros, cristãos maduros. Amém? Por isso a palavra de Ageu para aquele povo ao longo dos 15 anos foi: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, vejam o que vocês estão fazendo. Era esse o despertar de Deus.
Foi esse o alerta de Deus através de Ageu. Prestem atenção no que vocês estão fazendo ao longo desses 15 anos. Abram os olhos e vejam o que vocês estão fazendo durante esses 15 anos. Abramos os nossos olhos e vejamos o que nós estamos fazendo durante essa quarentena. Não podemos voltar à casa de Deus do jeito que saímos pela última vez. Não. Precisamos voltar à casa de Deus, a casa de Deus, renovados. E por que não dizer verdadeiramente convertidos a Deus? Convertidos ao Senhor, transformados pela palavra. E há um ponto em comum nessa declaração de Ageu: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, com a declaração de Zacarias. Olha a declaração do profeta Zacarias: tornai para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Deus não diria isso ao profeta, Deus não ordenaria o profeta dizer isso se o povo estivesse junto dele. Mas se Deus disse ao profeta: diga para eles, tornai para mim e eu tornarei para vós, é sinal de que o povo estava longe, distante, afastado de Deus. Não pensem vocês, não pensemos nós, igreja, que o afastado é aquele que deixa a denominação. Mas não é só ele. É possível que muitos estejam afastados de Deus sem nunca terem se afastado da denominação. É possível que muitos estejam longe de Deus sem nunca terem se afastado da denominação, exatamente para não ser taxado como afastado. Pode não ter se afastado da denominação, mas está distante de Deus há décadas. Há décadas. E quais são os resultados? Quais são os resultados quando nós aplicamos o nosso coração aos nossos caminhos? Quais são os resultados de quando nós nos voltamos para Deus? O que é que acontece? O que acontece é quando eles voltaram, porque o texto sagrado lá de Ageu, capítulo de número 1, segue dizendo que depois dessa palavra, Zorobabel, Josué e os demais voltaram à reconstrução do templo da casa de Deus. E quando eles retomaram a reconstrução, novamente os inimigos dos judeus se levantaram. Tatenai, o governador daquém do rio, e Setar-Bozenai e seus companheiros tomaram conhecimento que os judeus retomaram a reconstrução e foram lá e disseram: quem lhes ordenou? Quem lhes autorizou? E quem são os homens responsáveis pela reconstrução desta casa? Olha a resposta deles para os inimigos dos judeus. Verso de número 11 do capítulo 5. E esta resposta nos deram dizendo: nós somos servos do Deus dos céus e da terra, e reedificamos
a casa que foi edificada muitos anos antes, porque um grande rei de Israel a edificou e a aperfeiçoou. Sabe o que é isso? Olhando para a profecia de Ageu e a profecia de Zacarias, a profecia de Ageu diz: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. A profecia de Zacarias diz: tornai para mim, eu tornarei para vós. Quando nós fazemos isso, quando nós aplicamos o nosso coração para ver o que estamos fazendo, quando nós aplicamos o nosso coração para ver a realidade do nosso proceder e nos voltamos para Deus, sabe o que acontece? Voltamos a ter a consciência de quem somos, porque quando eles foram questionados: quem são vocês? Quem são os responsáveis por tudo isso? Tatenai e Setar-Bozenai escreveram ao rei Dario dizendo, e nós perguntamos para eles, e a resposta que eles nos deram foi: nós somos servos do Deus dos céus e da terra. Nós não podemos esquecer essa identidade que temos. Nós não podemos esquecer quem verdadeiramente nós somos. Somos igreja do Senhor, somos servos de Deus, e a sociedade mais que nunca hoje precisa dessa igreja, precisa desses servos de Deus para ser socorrida. Nunca a sociedade precisou tanto da igreja como ela precisa hoje, mas para isso precisamos nos apresentar como igreja do Senhor, como servos de Deus, porque foi isso que Tatenai e Setar-Bozenai disseram para Dario. E sabe o que eles nos responderam, rei? Nós somos servos do Deus dos céus e da terra. A sociedade não pode nesse momento olhar para a igreja e dizer que somos alienados. A sociedade não pode nesse cenário, diante desse cenário, olhar para a igreja e dizer que a igreja é indiferente. Não! A sociedade precisa olhar para a igreja do Senhor Jesus e dizer: na igreja e pela igreja nós temos uma esperança. Mas para isso precisamos resgatar a nossa identidade diante de Deus, diante do Senhor, diante daquele que nos resgatou do lamaçal de pecados, nos transformou e nos deu vida nova, vida abundante. Amém? Eu espero que você esteja entendendo essa palavra. Eu espero que você esteja compreendendo o que Deus está propondo à sua igreja através dessa reflexão, através dessa palavra. Quem quiser tomar partido por A ou B, que faça, mas não faça isso como igreja, porque esse não é o papel da igreja do Senhor Jesus. Não é. Não é. Eu tenho as minhas convicções políticas, eu faço a minha leitura do cenário político, mas a minha consciência de servo, não me permite fazer uso desse espaço para propagar o que eu penso ou o que eu deixo de pensar acerca do cenário político. A minha consciência de servo me faz entender que a minha parcela de contribuição, seja para a igreja, seja para a sociedade, é trazendo da parte de Deus uma palavra esclarecedora
E não só na questão da palavra, mas de alguma forma, como igreja, socorrer esta sociedade. Olha o que é que diz o verso de número 11. A resposta deles para Tatenai e Setar-Bozenai foi: nós somos servos do Deus dos céus e da terra. É exatamente isso que acontece quando nós nos voltamos para Deus. Resgatamos essa consciência da identidade. Quando nós nos voltamos para Deus, resgatamos essa consciência do que nós somos e do que nós devemos fazer para Deus e pelo outro. Amém? Eu espero que você esteja entendendo. Quando a carta de Tatenai e Setar-Bozenai chegou às mãos do rei Dario, com novas acusações, mas dessa vez eles aconselharam o rei. O conselho de Tatenai foi: rei, vê se tem aí nos arquivos algo a respeito desse povo, a respeito da reconstrução dessa casa. E quando Dario leu, mandou buscar os documentos, Dario viu que o primeiro ato de Ciro foi autorizar os judeus a regressarem para Jerusalém e reconstruírem o templo. E aí a gente entra agora no capítulo de número 6, verso de número 7. Olha a resposta do rei Dario para Tatenai. Olha a resposta de Dario: deixa-os na obra desta casa, na obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os judeus edifiquem esta casa de Deus no seu lugar. Deixa. O que acontece quando nós nos voltamos para Deus? Resgatamos a consciência da nossa identidade, quem somos. O que acontece quando nós nos voltamos para Deus? O que acontece quando aplicamos o nosso coração para rever ideias e conceitos? O que acontece quando nós aplicamos o nosso coração aos nossos caminhos, para ver o que estamos fazendo? Além de resgatar essa consciência da identidade do que somos, sabe o que mais acontece? Deus assume o controle e dá consciência aos poderosos. Vou repetir: nossa identidade é resgatada, nossa consciência da identidade do que somos é resgatada, e o outro feito, quando nós nos voltamos para Deus e Ele se achega a nós, Ele dá consciência aos poderosos. Quando Dario leu o documento no qual Ciro declarava aos judeus a autorização para voltarem para Jerusalém e reconstruírem a cidade e reconstruírem o templo, imediatamente Dario é possuído por uma consciência, e essa consciência lhe faz tomar uma decisão. Qual? Dizer a Tatenai e Setar-Bozenai o seguinte: sim, esses homens têm autorização soberana para construírem o templo, reconstruírem a cidade. Palavras de Dario: deixa-os na obra desta casa. Deus dá consciência aos poderosos para deixar o povo em paz. Sabe por que ainda vivemos um caos político? Porque a igreja ainda não orou pelas autoridades,
Pastor, mas o senhor não pode dizer isso porque eu tenho orado. Quando eu falo igreja, eu falo a igreja em massa, em massa. Porque enquanto você ora, enquanto eu oro, enquanto mais 2, 3 oram, ainda não é suficiente. É preciso a igreja do Senhor Jesus descer a bandeira política que hasteou, enrolar essa bandeira, jogar fora, dobrar os joelhos, orar pelos governadores, orar pelo presidente, orar pelos prefeitos. No dia que a igreja fizer essa mobilização, Deus dará consciência às autoridades, Deus dará consciência aos nossos governantes e teremos paz. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do nosso Deus. Deus dá consciência aos poderosos, Deus dá consciência aos governantes. É isso que Deus faz. Oremos. Queremos que tudo volte à sua normalidade, vai voltar à sua normalidade. Mas a bandeira que você achou, defendendo o político tal, partido tal, não, pega essa bandeira e rasga, a minha bandeira, a sua bandeira, se chama Jeová Nissi, Ele é a nossa bandeira. Deus é a nossa bandeira, é Deus, é o Senhor, é o Senhor. Quer ver mais? Olha a resposta de Dario segue, e olha o que Dario fala, no verso de número 10, ele autoriza no verso de número 7, que deixem o povo reconstruir, e o verso de número 10, olha a consciência do rei, para que façam sacrifícios de cheiro suave ao Deus dos céus, e orem pela vida do rei e de seus filhos. Olha a consciência que Deus deu ao rei Dario, o soberano da época. O soberano da época reconheceu que ele era necessitado das intercessões dos judeus. Os governantes precisam da igreja, Não é a igreja que precisa dos governantes, não. Os governantes dependem da igreja para que suas consciências sejam trabalhadas, lapidadas. Que bom seria que a igreja acordasse e entendesse que o Senhor nos constituiu não para assumirmos uma postura política. E ninguém venha dizer que política e fé andam de mãos dadas, que não anda não. Porque tem gente que diz assim, não, mas política e fé andam de mãos dadas. Veja José foi governador do Egito. De fato, José foi governador do Egito. Mas José não foi atrás do voto de ninguém. José, por graça, foi indicado para assumir tal posto. Daniel, da mesma forma. Então não venha com essa desculpa de dizer que política e fé andam de mãos dadas, que não andam não. Não andam não. A igreja precisa sair do meio e orar, interceder. Eu não estou dizendo que com relação à política devamos ser alheios, não, pelo contrário. Eu disse aqui há pouco, eu tenho as minhas convicções. Quanto cidadão, eu tenho as minhas convicções. Eu faço uma leitura do cenário político como cidadão e fico comigo. Às vezes compartilho com alguns amigos. Mas a minha identidade de servo não me permite propagar essas convicções. Não. A minha identidade de servo
só me diz que, como servo, o meu papel diante do atual cenário é interceder pelas autoridades. E é o que está escrito na palavra do Senhor. Amém? Seguindo, o rei Dario disse que eles executassem essa ordem com urgência. Com urgência. E para encerrar, o verso de número 14 do capítulo 6 diz assim: e os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias. Quando nós nos voltamos para Deus, resgatamos a consciência do que somos. Quando nos voltamos para Deus, Deus dá consciência às autoridades, Deus dá consciência aos poderosos. Quando nos voltamos para Deus, Ele nos faz prosperar, ser bem-sucedidos em nossos feitos, através do seu cuidado. Porque quando o verso de número 14 diz: e os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias. Não tem essa de receita, uma fórmula mágica para dar certo, não. O que nos faz dar certo, é quando andamos na palavra e pela palavra. Quando nos voltamos para Deus, nós decidimos voltar a viver na palavra e pela palavra. Essa é a mensagem que encontramos no versículo de número 14. E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia de Ageu e de Zacarias. Quando eles se voltaram para a palavra voltou a ser, quando a palavra de Deus voltou a ser o norte deles, quando a palavra de Deus voltou a ser o farol para eles, eles seguiram edificando e sendo prósperos diante daquela situação. É preciso a igreja se voltar para o Evangelho de Cristo Jesus e anunciar o Evangelho. Nada mais que isso, só o Evangelho. É preciso a igreja anunciar a palavra, nada mais que a palavra. Então, quando você receber de algum amigo seu um áudio dizendo: fulano, ouve aí esse áudio, olha o que é que Deus está falando. Deus não está falando nada. Deus já falou, e aqui está tudo o que Deus falou. É isso aqui que você precisa ler. Amém? Espero que você tenha entendido essa palavra, porque Deus falou muito ao meu coração enquanto durante alguns dias estive estudando essa palavra. Amém, meus queridos? Deus abençoe a vida de todos. O meu muito obrigado a todos pela paciência de ficar aí diante do computador ou diante do celular acompanhando essa transmissão. Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida, a vida de sua família. E não vamos esquecer, a igreja tem que fazer a diferença, ser diferente. Espero que você guarde essa palavra e não entenda que a gente tem que ser alheio
ao que está acontecendo. Não, não é nada disso, nada disso. Acompanhe as notícias, ouça as notícias, faça a sua leitura de tudo que está acontecendo. Seja mais servo, porque sendo mais servo, contribuiremos mais para a sociedade, para o bem da sociedade. Amém? Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Eu quero reforçar aqui para os irmãos da Igreja de Cristo aqui de Vila Missionária, que ao longo da semana eu estarei indo na casa dos irmãos, na residência dos irmãos, para levar a Santa Ceia, para estar ministrando na casa dos irmãos a Santa Ceia. Alguns irmãos já confirmaram que aceita, né, a visita para a gente fazer esse momento. Outros ficaram de me dar a resposta, preciso confirmar ainda com outros. Se você disser, não pastor, eu realmente prefiro não receber visita durante esse período por causa do coronavírus, eu vou respeitar o seu posicionamento, mas aos que quiserem, Claudiana e eu estamos à disposição para fazer esse momento. Amém? Um forte abraço a todos, Deus abençoe a todos, e não esqueçam, domingo estaremos de volta, eu aqui, não vou dizer no meu velho e querido banco, porque eu não sou o Carlos Alberto de Nóbrega, mas eu estarei aqui novamente no templo da Igreja de Cristo aqui em Vila Missionária às 20h30 para esse momento de edificação e fortalecimento da palavra do nosso Senhor. Amém? Vamos orar juntos? Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento de edificação e fortalecimento, através dos cânticos que foram ministrados, da palavra que nos foi apresentada, Senhor. E diante de tudo isso, Pai, diante de tudo que está acontecendo, a Tua igreja precisa demonstrar a sensibilidade diante da Tua palavra e resgatar imediatamente a consciência que ela é, daquilo que ela é, resgatar a identidade dela, para que assim possamos socorrer esta sociedade. Deus, a todos amigos e irmãos em Cristo que têm acompanhado essa transmissão, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor faça de cada um deles instrumentos em Tuas mãos para abençoar o amigo, para abençoar o vizinho, para socorrer o amigo, para socorrer o vizinho em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Senhor, estende as Tuas mãos sobre esta nação, estende as Tuas mãos sobre todos os países, ó Deus, e tira-nos deste caos. Torna a nadar, meu Deus, a normalidade a todos e dá consciência aos poderosos. É assim que nós oramos, em nome de Jesus, o Teu Filho, Senhor. Amém. Amém. Meus queridos, Deus abençoe a todos, a todos. Amém? Lembrando que quando tudo voltar à sua normalidade, as nossas transmissões continuam, não aos domingos, mas um outro dia, quem sabe aos sábados, ou qualquer outro dia da semana, mas a gente vai continuar com essas transmissões. Amém? Deus abençoe a todos, que todos tenham uma semana de graça e estenda a sua mão para socorrer alguém. Para socorrer alguém. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Amém.